Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Jesus Falcão, sou estudante do curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e faço parte do projeto Letras em Rede, organizado pela professora Socorro Viana. E essa já é a nossa nona aula sobre o gênero crônico, nossa penúltima aula. E a última aula, né, a aula passada, nós fizemos a leitura de crônica Expedição à Padaria, da autora Vanessa Bárbara, e hoje nós estaremos discutindo as marcas linguísticas e os níveis de linguagem da crônica, exemplificando com a crônica lida, né, que é essa Expedição à Padaria. Vamos lá? Então, meus queridos, como eu havia dito, né, essa já é a nossa nona aula, estaremos falando sobre as marcas e os níveis linguísticos, na verdade, níveis de linguagem. E, inicialmente, nós temos alguns pontos principais nessas marcas linguísticas do gênero crônica, que estiveram presentes também nas crônicas lidas durante todas as nossas aulas, que foram, principalmente, narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ponto de vista pessoal do autor e também expressões do cotidiano. Então, esses são algumas das marcas linguísticas desse gênero. Por exemplo, a presença do ponto de vista do autor, estará ali em primeira pessoa, narrando algum fato, narrando algum acontecimento. E por isso também usando expressões do cotidiano, não é mesmo? Além disso, nós também temos os níveis de linguagem desse gênero, crônica, que, por exemplo, tem uma linguagem mais simples e de fácil compreensão, que nós podemos até relacioná-lo à, à introdução à leitura, né, ao gênero crônica, como gênero possível de ser trabalhado, né, para a introdução da leitura, ampliação também, criando-se o gosto pela leitura, uma vez que eles são textos mais curtos. Por exemplo, os que foram lidos durante as nossas aulas não tinham mais do que 2 páginas. Então, era um texto rápido, de fácil compreensão, que falava do cotidiano, que era muito próximo, dando até uma sensibilidade, uma vez que a pessoa que estava lendo, né, poderia se ver naquela situação, ou poderia até mesmo se imaginar um fato que já aconteceu bem próximo do que estava sendo narrado com ela. Então, por isso mesmo, é uma linguagem mais fácil de se compreender. Há também o uso da linguagem coloquial, uma linguagem mais informal, né? Por exemplo, a que nós usamos com os nossos amigos, familiares, ou até mesmo como, já relacionando ao texto, a em uma padaria, com um atendente, é uma linguagem mais coloquial, mais informal. Mas também há a possibilidade de ser usada a linguagem culta, como, por exemplo, uma linguagem que há mais cuidado. Por exemplo, quando a gente vai falar com uma pessoa juiz, nós utilizamos uma linguagem mais culta, mais, nós observamos mais a forma que nós falamos. Há também o atendimento às convenções da escrita, que vão ser a ortografia correta, a acentuação. Então, há esse segmento das convenções de escrita. E pode haver também a presença da oralidade. Então, a forma que nós falamos, ou aqui um grupo fala, em diálogos, o autor pode trazer essa presença da oralidade, essa oralidade para o seu texto. E agora vamos olhar mais atentamente a crônica lida na última aula, que foi Expedição à Padaria. Nessa crônica, nós temos que a narrativa ela é em primeira pessoa, bem marcada pelos verbos em primeira pessoa, e nós estaremos mostrando mais para frente, né,
algumas marcações no texto desses verbos em primeira pessoa. Nós temos o narrador personagem, que é a própria autora, né, Vanessa Bárbara, e também expressões cotidianas. Essas expressões, elas são realmente, nós observamos, nós estamos vivenciando ainda, estamos usando essas expressões que ela utiliza, que são expressões ligadas também à pandemia, ao momento que nós estamos enfrentando ainda. Então, a gente pode observar alguns pontos também. E eu destaquei esses dois pontos, tanto a narrativa ser em primeira pessoa, com os verbos em primeira pessoa, e essas expressões cotidianas da pandemia. Nós estaremos observando mais para frente. Ainda sobre o texto da Vanessa Bárbara, e relacionando aos conteúdos já estudados nas últimas aulas, nós temos bastante nesse texto também a marcação do tempo cronológico e do espaço. Nós temos a possibilidade de saber que dia ela fez essa expedição à padaria, também a marcação de quantos dias ela ficou em isolamento, a marcação dos dias que a filha dela não sai de casa, que são 30 dias. E o tema bem marcado, que é essa ida à padaria depois de 14 dias em isolamento. Além disso, desses pontos já falados, que a autora traz expressões captadas pelos sentidos, e há uma parte até mesmo que nós podemos captar uma certa ironia, uma vez que ela fala que o olfato dela, né, estava feliz ao ter voltado após passar por uma lixeira, um local que estava fedendo a chorume. Então, ela também traz esses sentidos, essas impressões captadas. Então, né, agora vamos às marcações no texto. Como eu havia dito, eu fiz algumas marcações no texto, né, e escolhi apenas dois pontos para a gente observar um pouco mais. Foi justamente a presença da primeira pessoa durante o texto, que foi bem marcada, né? Vocês vão observar que há bastante marcação vermelha, e também o roxo claro, que foi usado para marcar expressões do cotidiano na pandemia. Então, eu não havia marcado de tempo, né, do tempo cronológico, mas é importante ressaltar também essa marcação do tempo, em que ela já inicia a crônica falando que na segunda-feira, dia 6 de abril, depois de 14 dias. Então, há sempre uma marcação de um tempo cronológico na sua crônica. E nós também já iniciamos a essas expressões do cotidiano, como, por exemplo, total isolamento, e depois todos os verbos em primeira pessoa, como sair, percorri, pensei, chorei, pedi, me senti, pensei. Aí vem também expressões de cotidiano, transmissão ao vivo, quarentenas, máscara de tecido, álcool em gel, mais verbos em primeira pessoa. E aqui nós temos outras muitas expressões do cotidiano na pandemia, como, por exemplo, casos suspeitos de Covid-19, alguns sintomas, como febre baixa, dor de cabeça, dor de garganta, perda de olfato, enjoo, dor de cabeça forte. Então, palavras relacionadas a esses sintomas, o isolamento, expressões médicas, como, por exemplo, a marcada no atestado da autora, né, que foi o Z29.0, que para a Organização Mundial da Saúde era o isolamento em casos de doenças transmissíveis. Então, vieram esses novos termos. E, novamente, outros verbos em primeira pessoa, como respeitei, saí, tentava, ofereci, expressões do cotidiano, como exame Covid-19, troquei, tentei sorrir, tentei dizer, verbos em primeira pessoa também, tentei.
outros verbos como eu descobri, gesticulei, falasse, quadrinhei, desisti, votei, paguei, voltei e posso. Então, há sempre a marcação durante a crônica dessa primeira pessoa, da autora bem presente ao contar tudo que ela sentiu, tudo que ela fez, né? Há também algumas expressões repetidas, né? Como, por exemplo, quarentena, isolamento. E esse último parágrafo da crônica, que é quando ela fala sobre a filha dela, né? Vou até relê-lo. Minha filha de 1 ano e 9 meses não sai de casa há mais de 30 dias. Uma das nossas atividades favoritas agora é lembrar, juntas, todos os detalhes dos nossos piqueniques no parque, as tardes de carnaval, os passeios de ônibus, as voltas no quarteirão e as viagens de metrô, como se fossem épicas expedições a uma civilização que não deve ser esquecida. Esse texto me fez até mesmo lembrar de um outro texto realizado pelo grupo Intercidade, que foi com o título Do que Sinto Falta. Então, os participantes foram convidados, né, a fazer um texto sobre o que sentiam falta nesse período de pandemia. E quando eu havia lido, né, passeios de ônibus, e esse foi um ponto que eu abordei no meu texto, que foi a saudade de andar de ônibus na volta da faculdade. Então, que não estava relacionado apenas ao andar de ônibus, mas ao conviver com outras pessoas, ver meus colegas, professores, ver toda a movimentação da cidade. Era o que eu sentia falta, ver o pôr do sol, que dava um pouco de esperança nos momentos difíceis. Então, esse foi um dos pontos abordados no meu texto, mas lá tem outros no site da Intensidade, que eu vou estar deixando linkado aqui embaixo também. Há, muito, há muitos textos interessantes e até mesmo crônicas ali nesse site. Então, aqui nós temos também uma possibilidade de identificação. O leitor pode se identificar com o que a autora está relatando, ter saudade dessas coisas simples que poderiam passar despercebidas ao andar pela rua. Ela foi notando vários aspectos presentes na rua, como, por exemplo, os pedestres ali, que ela cumprimentava apenas com levantar de uma sobrancelha. Então, todo o contato humano mudou também. Além disso, apenas em 290 metros, ela pôde observar várias coisas durante a sua ida, essa saída de casa. Então, vamos finalizando essa aula, né? Que foi a aula 9, penúltima aula. Gente, já está acabando. A próxima aula vai ser o encerramento, né? E nós iremos rever alguns pontos que foram abordados durante as aulas. Também uma indicação de avaliação. No caso, já poderia até adiantar, mas vamos deixar para a próxima aula. Então, eu agradeço aqueles que ficaram até aqui. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!